Fala pessoal, estamos aqui hoje falar sobre o mercado imobiliário, papel passado, negócio fechado. E nada melhor para falar sobre esse assunto do que a nossa maravilhosa representando aqui o Cartório Leal, a Andréia. Eu gostaria que a André se apresentasse e falasse um pouquinho do papel do cartório e o papo que a gente vai bater hoje. E também uma pessoa também altamente disruptiva. Nada melhor do que falar sobre o mercado imobiliário e não trazer uma figura centralizada nisso. Vamos lá, Leopoldo, gostaria que você também se apresentasse, falasse um pouquinho também para a audiência do seu trabalho ao longo dessa jornada, né? Foi mais de 15 anos no mercado imobiliário. Eu queria que você te situasse aqui também um pouquinho com relação ao teu tipo de negócio, por que escolher o mercado imobiliário e a nossa relação de mercado com o próprio cartório, a figura central do que a gente pode falar aqui para a audiência falar e descobrir um pouco mais do que a gente não tem um entendimento só da parte da legalidade, da burocracia, mas o outro lado, você também vivenciando experiência com isso. Aline, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um fator de muita felicidade poder proporcionar de momentos assim, ladeado ainda de mulheres profissionais grandes no mercado. A gente vem construindo uma história que já fazem quase 17 anos no mercado, trazendo sempre negócios juridicamente perfeitos para os nossos clientes e sempre proporcionando esse elo de segurança entre a figura da compra e da venda e, é claro, trazendo a segurança, que é o mais importante, para os nossos clientes. E a gente vem trabalhando aos poucos, se dedicando e trazendo aí as portas abertas do mercado digital, que é o nosso mercado. Hoje eu sou conhecido como Digital Imóvel Influencer, né? Trazendo aí uma experiência no mercado digital e muito obrigado pelo convite. Bom dia Aline, bom dia Leopoldo. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou a tabeliã registradora do Cartório Leal de Eusébio e com grande alegria venho participar desse podcast, né, para desmistificar um pouquinho do nosso trabalho, né, do trabalho dos cartórios, sejam eles tabelionatos de nota, sejam eles registro de imóveis, registro civil das pessoas naturais, enfim, as atribuições como um todo, né, explicar um pouquinho do nosso dia a dia e também explicar um pouquinho do quanto os cartórios podem contribuir para o mercado imobiliário. Isso mesmo. Já que você deu a deixa, né? Assim, a gente sabe que a relação, a nível de falando de cartório em si, é desde o nascimento, né? Desde o nosso primeiro momento de vida, da nossa primeira fase, e das outras fases, depois que você decide comprar um imóvel, decide casar, e até a finalização da nossa vida, né? Também a gente tem essa relação com o imóvel desde o nascimento até a última ponta, que aí é assunto que a gente não quer falar sobre. Mas eu gostaria que, como você deu a deixa de falar sobre essa parte do cartório, com que transparência a gente pode falar a nível de processos e a nível de, por exemplo, separar assim, e o que é o cartório de notas? Qual é a diferença do cartório de notas para o cartório de registro, para o cartório de imóveis, assim. O pessoal tem essa, não sabe fazer essa separação. Qual é a diferença do de notas e do de registro? O que é que compõe a cada um e qual é a importância de cada um, porque os dois têm uma corresponsabilidade. Pronto, vamos lá. No universo cartorário, vamos esclarecer que existem vários tipos de cartórios. Tá? Nós temos o cartório de registro civil das pessoas naturais, que é o cartório onde vai registrar o nascimento, o casamento, o óbito e todos os atos da vida civil da pessoa. Né? Nós vamos ter o cartório de registro de imóveis, que é o cartório que vai ser o responsável por assegurar todos os atos que envolvem uma matrícula de um determinado imóvel. Ele vai dar publicidade, é como se fosse a matrícula, como se fosse a certidão de nascimento de um imóvel. Ela vai trazer toda a vida daquele imóvel, toda a continuidade de cada negócio que foi feito, cada ônus, cada hipoteca, cada alienação fiduciária daquele determinado imóvel, a vida toda de um imóvel, né? Nós temos o tabelionato de notas. O tabelionato de notas diferente, nesse caso falei do registro de imóveis, diferente do registro de imóveis, ele é o cartório responsável por formalizar o negócio. Mas o que ele vai fazer? Ele vai elaborar o ato que vai ser levado a registro. Tá? O tabelionato de notas vai elaborar a escritura. Ele vai trabalhar com as partes, ouvindo, assessorando juridicamente, e esse é um papel fundamental do tabelionato de notas. Qual? Assessor jurídico. Tá? Lembrando que
independente da atribuição que seja, os cartórios exercem uma função social imensa, porque nós estamos presentes em todos os municípios do Brasil. Aqueles mais longínquos, em estados continentais, vamos citar um exemplo, pega um estado como Manaus, Pará, onde você às vezes navega só por barco, 4 dias para chegar no município, lá tem um cartório, né? E muitas vezes vai ter só um cartório como uma figura jurídica para prestar uma assessoria, né? Seja para um negócio, seja para um ato da vida civil, seja até para um simples contrato, que não seja formalizado num primeiro momento por escritura pública, né? Esse cartório vai ser o assessor jurídico, seja numa capital ou seja lá no interiorzão. Ele vai ser a pessoa que, o tabelião vai ser a pessoa que vai ouvir as partes, vai ouvir vendedor, vai ouvir comprador, vai entender o negócio feito e vai formalizar, vai elaborar o instrumento que depois vai ser levado a registro lá no registro de imóveis. Fora este, nós temos ainda o tabelionato de protesto, responsável por auxiliar os credores na inadimplência, reaver valores que muitas vezes estão esquecidos, né? O registro de títulos e documentos, que vai perpetuar documentos, que vai registrar garantias de bens móveis, porque muitas vezes nós temos negócios feitos cuja garantia não é um imóvel, ele é um bem móvel, e essa garantia vai ser registrada onde? No registro de títulos e documentos. Nós temos o cartório de registro civil de pessoa jurídica, que são todas as pessoas jurídicas que não são registradas na junta comercial, são registradas no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Nós temos o registro de distribuição, que é um auxiliar do Poder Judiciário no controle dos atos que são formalizados fora da comarca da onde está localizado o imóvel, né? Então, assim, a gente tem uma gama muito, muito grande de cartórios. Mas eu entendo que hoje aqui nós precisamos restringir um pouquinho, né? Então, tratando dessa questão da diferença entre o tabelionato de notas e o registro de imóveis, precisa ficar muito claro que o tabelionato de notas vai formalizar a escritura, mas não adianta formalizar e guardar na gaveta, né? Ela só vai ter validade e eficácia. Validade não. Ela só vai produzir eficácia após o registro na matrícula do imóvel. Porque de nada adianta eu assinar a escritura e guardá-la sem registrar. Vamos lembrar daquela frase de que não registra não é dono. Não é dono. Ou seja, eu preciso levar até a matrícula do imóvel para dar publicidade. Por quê? Porque a partir do momento que eu registrei a escritura na matrícula do imóvel, qualquer pessoa que porventura esteja negociando, seja antes da minha negociação ou posterior, essa pessoa vai ter ciência de que aquele imóvel já não pertence mais àquele antigo proprietário, e sim a mim, com o registro na matrícula registro da escritura na matrícula do imóvel. André, pegando o gancho no que você falou, acho que é o passo também inicial das pessoas entenderem sobre. Você falou até o termo gaveta, né? E a Sim. gente no mercado, né, tem profissionais e profissionais sobre essa questão da legalidade, ou seja, o contrato de gaveta. E aí tem a parte do mercado imobiliário que a gente fala que de fato você para ter uma segurança jurídica, o teu corretor, né? E aí eu já queria introduzir o assunto com o Leopoldo. O teu corretor, ele tem que te dar essa orientação da parte legal, né? Como você disse, de trazer de ambas as partes a segurança, né? Então, assim, a primeira parte da formalização do contrato, e aí eu queria que você falasse hoje, assim, trazendo até um pouquinho mesmo da sua dor, né? O que é que você sente mais dor hoje no mercado com relação a isso, que depois vai para outra ponta, que é o mercado? Aline, eu costumo dizer que o conhecimento é a chave de tudo. E muitas vezes o cliente, ele, apesar de ser um cliente com um lado educacional alto, muitas vezes ele não tem a obrigação de entender particularidades que a gente entende. E é por isso que existe a figura do cartório, existe a figura do corretor, do despachante. E o que que acontece? Por exemplo, no meu caso, nos meus negócios, quando eu vou efetivar uma venda, certo? Antes de eu divulgar o imóvel que o cliente quer que eu trabalhe, certo? Eu já parto do princípio de que matrícula primeiro, a gente faz uma análise na matrícula, certo? Eu já peço para retirar, facilitando o trabalho dos outros, todas as certidões que são hoje exigidas, tá?
Porque com essas informações eu vou saber se o imóvel é juridicamente perfeito para que eu possa fazer a negociação ou não. E às vezes o cliente, o proprietário, no caso do imóvel, ele às vezes tem uma certidão que não está saindo por um detalhe. Às vezes um problema de multa que ele Uhum. não pagou a multa, ou Uhum. então ele não soube que tinha, ou então um detalhe maior, um imposto que ele esqueceu de recolher, né? Então, essas informações são cruciais para que na hora do fechamento, certo? A gente não venha passar por nenhum problema. E volto a dizer, o corretor de imóveis, ele tem um papel Fundamental. fundamental e ele responde juridicamente Realmente. também por isso, Uhum. né? Então não é só o lado lindo, o lado de receber Não. uma comissão, um lado de efetivar um negócio, não. Nós temos que ter o papel central, certo? De obter todas as informações para que o nosso cliente que esteja comprando e o cliente que esteja vendendo tenha, esteja fazendo o negócio juridicamente perfeito. Entendi. Então, essas são as informações iniciais para que a gente comece uma negociação. Tá. E falando da outra parte, né, André, assim, como hoje, no digital, né, falando de e-notariado, e aí eu já queria que Uhum. você expandisse um pouco mais sobre esse assunto, o que é, né? Uhum. Hoje você pode comprar um imóvel sem sair de casa, né? Você pode fazer um tour digital do imóvel pelo teu computador, pelo teu celular mesmo, né? Fazer a venda, fazer a parte legal também pela internet de forma digital. E aí eu queria que tu falasse do e-notoriado e qual a importância dele e se o digital facilitou a vida do cartório ou só facilitou a vida do corretor, da gente pessoa física para comprar, pessoa jurídica. Os trâmites por detrás disso, se facilitou ou se, no caso, deu ali um pouco mais de burocracia para ambas as partes, né? Porque quem não entende do digital, e ainda está muito vinculado ao tradicional, né? Para a gente Uhum. tirar um pouco e passar essa relação aqui para a audiência. Sim. Na verdade, o e-notariado é uma plataforma. Ela foi homologada pelo CNJ exatamente no dia 26 de maio de 2020, lá no meio da pandemia. Né? O que aconteceu? Ela já existia antes. Ela existia, porém, ela não estava homologada e a gente não podia operá-la. Aí, com a pandemia, foi necessário que a gente agilizasse esse procedimento. Né? O CNJ homologou e aí sim passamos a estarmos autorizados a lavrar os atos notariais eletrônicos. Como funciona? Ela é uma plataforma nacional. Todo tabelião de notas tem a possibilidade e o dever hoje de operá-la, né? O que acontece? Nós temos hoje um provimento nacional, foi emitido pelo CNJ em 2023, é o provimento 149. Ele é um compilado, ele trouxe resoluções e provimentos antigos do CNJ, todos no mesmo ato, né, que é o 149. E ele transformou o provimento 100 lá de 2020 no 149. Trouxe exatamente o mesmo texto, tá? O que ele prevê? Ele prevê que o tabelião de notas está autorizado a lavrar os atos eletrônicos através dessa plataforma. Todos, quase todos, tá? Hoje, quase todos. Como funciona? Funciona eletronicamente pelo celular, tá? É baixado no celular do usuário, a gente chama de usuário, mas é o cliente, Uhum. tá? A gente baixa, ele é gratuito. O cliente precisa ir Boa num primeiro informação. momento no cartório, precisar já não precisa mais. A gente até consegue fazer a própria assinatura, o próprio Digital. digital já, o próprio e-notariado da pessoa baixar já eletronicamente. Porém, eu preciso conseguir identificar aquela pessoa, tá? Então, eu preciso ter acesso aos documentos dela e poder identificá-la e também localizar o domicílio dessa pessoa, tá? Então, para quê? Para que eu possa identificar e dizer que realmente aquela pessoa que eu estou baixando o e-notariado, o certificado e-notarizado que a gente chama, é a Aline, né? E aí vai baixar no teu celular a plataforma, válida por 3 anos gratuitamente. Durante 3 anos você vai assinar todos os atos eletrônicos através do teu celular. Então, na verdade, hoje você só vai ao cartório de notas se você quiser. Na verdade, não me restrinjo só ao tabelionato de As notas. notas. Hoje você emite, solicita uma certidão
da matrícula do imóvel, por exemplo, pela central. Você solicita e você recebe ela digital, assinada com toda a chave de segurança daquela matrícula, né? Mas voltando um pouquinho, voltando ao e-notariado, precisamos deixar muito claro, porque o Leopoldo falou muito bem, a respeito da responsabilidade do corretor. E eu vou trazer um pouquinho para a responsabilidade do tabelião também. A plataforma e-notariado, ela é operada e o CNJ restringiu os atos como se fossem estaduais. Por quê? Porque cada estado tem a sua tabela de emolumentos. Ela vai variar a depender do estado. Então, quando é que eu posso fazer uma escritura e como é que eu posso escolher o tabelião da minha confiança? Quando a gente tem um comprador e um imóvel localizado no mesmo estado, o domicílio do comprador, vamos chamar de adquirente, que pode ser um donatário, pode ser um cessionário, um comprador, e o imóvel localizado os dois no mesmo estado, o domicílio e o imóvel, eu posso escolher qualquer cartório daquele estado. Porém, se eu tenho um adquirente domiciliado, vamos citar um exemplo, no Piauí, e o imóvel se localiza na minha comarca, digamos, no Eusébio, eu vou fazer o ato, ainda que eletrônico, naquela cidade do Piauí ou na cidade do Eusébio. Eu não tenho a opção de escolher, porque o domicílio do adquirente está em outro lugar. Então, por que que eu trago essa questão? Por conta da responsabilidade. Porque se não atarmos a essa questão da competência, corremos o risco de lavrar um ato nulo, que nasce nulo e nunca vai ser convalidado, mesmo com o decurso do tempo. Então, assim, hoje é possível? Sim. É possível lavrarmos praticamente todos os atos notariais eletronicamente. E você vai ao cartório se você quiser. E aí eu vou trazer uma outra ponta, né? Quando você puxou o gancho da responsabilidade do corretor, né? E do próprio cliente em si, e também, eu digo assim, facilitou, né? Você explicou assim, ah, tá lá, baixa e tudo, enfim. Mas você acha que de fato facilitou e também para o seu lado também facilitou? Porque a gente ainda tem uma quebra de barreira com relação ao digital, né? Porque todo mundo só pensa que o digital hoje mas só para influenciar, para impactar, mas não, a gente usa para trabalhar, a gente usa para fazer negócios, a gente usa para a nível de educação. E isso facilitou ou dificultou, principalmente para quem não gosta, que já quem não era meio avessa essa questão de rede social, de trazer no digital, de ter que aprender, né? Hoje a gente tem robô para tudo, né? Tem as IAs, que são, eu até chamo que são os agentes, né? São os funcionários que não precisa você pagar uma duplicidade para o governo, enfim. Isso facilitou ou não? Assim, trazendo para dentro do segmento de vocês, falando aqui para você, assim, a dor que o cliente sente. Porque às vezes eu sinto isso, por exemplo, eu tenho empresas hoje que não estão no digital, né? Que ainda tem essa quebra de barreira, por exemplo, para enviar um documento pelo digital, para ir lá acessar na nuvem. Nossa, mas o que é nuvem, né? Não é mais o papel, tu não me traz mais o papel aqui para eu assinar, né? Tá na nuvem. Isso trouxe uma dificuldade ou não? Ainda é uma barreira ou não? No nosso caso, no mercado imobiliário, ele veio como um facilitador mesmo, né? Eu acho que, principalmente nessa parte burocrática de documentação, hoje, como a Andrea falou, hoje você tira uma matrícula digitalmente e você recebe ela assim de forma rápida, né? Hoje a burocracia dos cartórios, eu acredito que a burocracia maior dos cartórios hoje é na parte realmente do registro do imóvel, né? A questão de pendências, eu acho que ainda pode se melhorar muito a agilidade nesse processo. Não que o cartório esteja errado, ele está certo, ele está apontando as pendências que existem. Mas eu acho que essa devolução dos cartórios hoje ainda tem que se melhorar muito para que exista agilidade quanto ao registro. Mas na parte de documentação, para o corretor facilitou totalmente. Hoje, antigamente a gente tinha que ir no escritório do cliente para pegar a documentação, imprimir isso, imprimir aquilo, né? Hoje você recebe tudo digital, né? Então é tudo mais rápido. E as próprias construtoras hoje, elas já estão rodando um contrato totalmente digital. Então hoje, o cliente não tem mais aquela questão, eu estou em outra cidade, eu não posso assinar. Pode, porque vai ser tudo via ou Docside ou qualquer outra plataforma que se tenha. Hoje a facilidade é muito grande
para que a venda e o negócio seja realizado. Agora, da parte digital que eu vejo hoje, principalmente do mercado imobiliário, certo? Que eu vejo hoje ainda como um dificultador, é porque hoje as pessoas estão fazendo, os corretores, eles estão achando que a figura da apresentação do imóvel é tudo no digital, e não é. Não existe só fazer um vídeo bonito e lá ser um artista, é, postar aquele vídeo, trabalhar aquele vídeo para que a venda seja realizada. Não. Principalmente hoje, porque os vídeos que dão mais views são naquelas propriedades mais bonitas, mais Uhum. luxuosas, mais exuberantes. Sendo que se o corretor não tiver o conteúdo, não adianta de nada. Porque eu ler um texto, produzir um mini documentário daquele Uhum. imóvel, postar e acreditar que aquilo ali vai efetuar a venda, não vai. Ele vai pescar o cliente. Mas e aí depois? Sim. E aí o tete a tete? Porque o EA, como você falou, que é o agente hoje, que Uhum. muitas vezes substitui a figura humana, né? Ele não tem sentimento. O Ele não tem contato, o olho no olho. isso, é nessa a relação, né? A Você tá proximidade. entendendo? Ele não tem, certo, a quebra de objeções, que é o mais importante numa Uhum. negociação. Ele não consegue entender e às vezes mudar o cenário de um negócio que talvez já esteja perdido, Uhum. mas que é algo que você pode trazer de surpreendente naquele momento da negociação que salvaria o negócio. Então eu acho que o corretor ele tem que estar mais preparado hoje, não só no digital, mas ele tem que se informar muito bem, ele tem que ter muito conhecimento, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar, principalmente na minha área, que é o mercado de alto luxo, que a gente atua, né? Hoje a gente vai tratar com clientes que aquele imóvel que ele está comprando de 10, 15, 20, 30 milhões, aquilo para ele é mais um negócio que ele está realizando. Porém, a gente tem que trazer para ele o que ele entenda. E como é que eu vou discutir com um cara que é milionário, que é bilionário, sobre economia sem entender? Sobre por que que Uhum. ele vai tirar o dinheiro dele com a Selic dessa, chegando a superar quase 15%, onde a taxa de retorno, 14,25. hoje a taxa de retorno dele está altíssima de rendimento do banco. Como é que eu vou fazer ele tirar aquele dinheiro dele para comprar aquele imóvel? Já que você me deu esse gancho, aí eu vou falar um pouquinho da minha dor. Isso. Eu, como financista e atuando com gestão financeira voltada para o mercado imobiliário, né, atendendo os donos das imobiliárias, e eu faço esses mini treinamentos de capacitação da figura do corretor exatamente para isso. Ele tem que entender sobre financeiro? Não, mas ele tem que entender um pouquinho do contexto de como lidar com o dinheiro. Por quê? Porque aí ele tem mais repertório, né, na hora da venda, inclusive para dar uma orientação melhor ó, sobre declaração de imposto de renda. Estamos agora no Uhum. período, inclusive a minha equipe está correndo também com isso. Então, assim, sobre declaração do imposto de renda, né? A orientação que dá o cliente para a parte exatamente da negociação, para a parte de olhar ali com mais cuidado para o financeiro, de saber que ele tem que ter o rate, né? Tem que estar em dia se ele quiser comprar, onde investir, o corretor também às vezes não tem esse entendimento. Eu puxei, você me deu o gancho, eu puxei exatamente para essa minha dor, que é o que eu convivo com muitos, né? Uhum. Às vezes você está ali lidando com um cliente que está comprando um imóvel de 2 milhões, mas você não entende a dor dele. Às vezes, assim, o problema dele ali é entender se o imóvel vai fazer, ou seja, é um bom investimento, né? Exatamente. O recurso financeiro daquilo em matéria, que no caso é o próprio imóvel em si, E ainda né? mais no momento que nós estamos, onde o crédito se reduziu tanto, Sim. né? Exatamente. Então hoje, pessoas, eu já peguei clientes com altíssimo potencial, clientes com renda altíssima, 200, 300 mil por mês, mas não consegue financiar, mesmo Uhum. com rate alto, mesmo com credit score lá em cima, mesmo com uma adimplência perfeita nos seus pagamentos, né? Então hoje existem bancos que facilitam essas operações. Às vezes o cliente está muito ligado a um banco porque tem uma taxa um pouquinho menor, Uhum. mas que lá na frente pode dar algum problema, pode não aprovar. E existe um outro banco que está ali, né? Que hoje o pessoal que faz a parte de correspondente bancário, né? Uhum.
tem um papel também fundamental Fundamental. por isso. Então, eu acho que cada um tem que estar no seu espaço. O corretor no espaço do corretor, o cartório no papel do cartório, o que linka, né, o corretor, o cartório, né, hoje como é que é o nome do agente? Correspondente? Correspondente Correspondente, né? bancário. Correspondente. Então, você tem todas as figuras hoje importantes. Aí, às vezes, a pessoa quer assumir tudo e não resolve nada. É, Não é Exatamente. isso? exatamente. E falando dessa outra parte, o que a gente esquece, a gente acha que tem um papel aqui fundamental de falar para a audiência, é da responsabilidade legal mesmo, da segurança jurídica de você estar fazendo aquela transação ali, né? E a segurança jurídica, ela vem, inclusive, da declaração do imposto de renda, né? Porque eu estou dizendo para o governo quais são os meus ganhos. Ah, eu sou obrigado? Não, mas é porque tem todo um outro papel que também não se fala, né? Até Uhum. nessa outra parte chata, falando de dinheiro, de financeiro, de investimento, que as pessoas hoje 90% da população está com nível de endividamento mais alto por falta de educação financeira, né? Mas qual é o problema disso? É porque a gente não fala sobre dinheiro, a gente tem receio de falar sobre dinheiro, né? E essa outra parte, quando eu mencionei aqui do corretor, de eu orientar ele para falar sobre isso, é mais trazer segurança para o cliente se ele de fato está fazendo um bom investimento. Porque eu trago para essa seara, né? No meu lado do financeiro, eu trago para essa seara. É um bom investimento aquele patrimônio que ele está adquirindo, né? Aquele bem que ele está adquirindo, que ele está investindo, entende? E aí eu queria falar dessa parte jurídica legal, né, da segurança, assim. Como é Uhum. que hoje o cartório poderia passar mais para além do papel dele? Você acha Uhum. assim, para trazer mais proximidade com os outros mercados em si, não só o mercado imobiliário, mas assim, como é que hoje, você que está do lado de dentro, mas que você acha que sente, até porque eu sou suspeita de falar, né, do cartório em si, porque um pouquinho, quem conhece um pouquinho da minha jornada, eu já nos últimos 10 anos, né, eu estou empreendendo. Mas há 10 anos atrás eu trabalhei para uma incorporadora, que é uma das maiores do país, e eu saí, inclusive, nessa última parte final, né, como procuradora, entendendo dessa parte de registro, de cartório. E eu sei que é muito desafiador estar do outro lado do balcão, né, fazendo a parte ali do documento em si, da segurança de ambas as partes. Mas o que é que falta hoje que poderia ser mais acessível, ou até um canal, porque não tem. Se você até for procurar um pouco mais de conteúdo na internet, falando de cartório, falando da parte legal, é um assunto mais do lado mais chato, né? Mas o que é que poderia aproximar hoje as pessoas? O que é que poderia aproximar hoje outros mercados que a gente poderia abordar aqui? Bom, vamos lá. Você tocou num assunto que eu diria que é o núcleo da atividade notarial e registral, que é a segurança, né? Vamos lembrar que um dos princípios que rege a nossa atividade é a publicidade, ou seja, todos os atos lavrados num cartório são públicos. Temos algumas poucas exceções, mas temos, né? O que que isso quer dizer? Todos os atos que envolverem aquele imóvel, aquela escritura, eles vão constar naquele instrumento, né? Quando a gente falou antes da matrícula atualizada, eu estou negociando um imóvel, a primeira coisa que eu vou fazer, o Leopoldo já explicou, vou puxar a matrícula, vou solicitar pela central a matrícula. Por quê? Porque eu preciso olhar se esse imóvel está liberado, ele está livre, ele não tem nenhum ônus, ele está desembaraçado, eu posso realmente seguir a negociação? Ok. Nessa questão da segurança, a gente precisa lembrar que o nosso dia a dia, o dia a dia do cartório, é trabalhar com pessoas. E eu costumo dizer que a gente guarda sonhos e sentimentos. Nós não mexemos com papéis, nós mexemos com o sonho das pessoas. Às vezes é a economia de uma vida inteira que está sendo depositada em nossas mãos. Olha o tamanho da responsabilidade, né, que é apresentada para um tabelião. Quando eu vou lavrar uma escritura, como é que eu vou trabalhar na formalização daquele ato com irresponsabilidade se eu sei que aquela pessoa economizou uma vida inteira para realizar aquele Verdade. sonho, né? E aí eu vou aproveitar o gancho para trazer também, Aline, a resposta para a tua pergunta anterior relacionada ao ato eletrônico. A gente hoje ainda sente no cartório, a gente sente ainda que as pessoas têm aquele apego pelo papel. Elas querem ir assinar. Ai, mas você pode assinar pelo teu celular. Você não precisa vir ao cartório. Eu sei disso, mas eu quero ir.
eu esperei por esse momento, é meu sonho, né? Ok, não tem problema nenhum, venha. E muitas vezes assina eletronicamente, mas e enviamos a escritura digital, mas eu quero ela impressa. O senhor está entendendo que só vou materializar? O senhor já tem? Eu sei, mas eu quero um papel, eu quero guardar. Quero ter um papel guardado, né? Quero aquele papel amarelo da escritura, sabe? Por quê? Porque isso vem dos nossos antepassados, né? Vamos lembrar quando surgiu o cartão de crédito. Como assim que eu vou colocar numa máquina e isso eu vou pagar com esse negócio aqui? Cadê o Eu dinheiro? quero é o real, né? Eu quero pegar no dinheiro. Então, as pessoas têm esse apego e isso só com o passar do tempo é que a gente vai conseguir desmistificar. E ok, você baixar um aplicativo no teu computador, aquilo não é um vírus. Mas isso eu acho que vai levar um tempo até que as pessoas se acostumem. E tá tudo bem, não tem problema nenhum ir ao cartório se você quer ir ao cartório assinar, né? Mas a questão da segurança e da proximidade, nós do Cartório Leal, a gente sempre atende os nossos usuários com essa premissa muito em mente, de que do outro lado da mesa nós temos uma pessoa, né? Eu sei que nós vamos estar fechando, formalizando um negócio, onde vai ter um vendedor, onde vai ter um comprador, onde eu vou estar trabalhando com vontades opostas. A pessoa que vai estar realizando o sonho da casa própria, a pessoa que vai estar vendendo um imóvel que muitas vezes não quer vender, mas precisa vender para custear um tratamento de um filho, né? Eu preciso me desfazer desse bem. E são vontades divergentes, mas que eu tenho que lidar com aquilo ali. Com o quê? Humanidade. Eu tenho que entender e ter em mente de que do outro lado não é um simples negócio. São os sonhos das pessoas que eu estou formalizando. Então, é essa questão de trazer, falo nesse ponto aqui como tabeliã, mas também como registradora, de que você vai formalizar, você vai trabalhar no instrumento meio para cumprir um fim, que é o registro, né? E de nada adianta eu trabalhar com irresponsabilidade se eu sei que ele não vai cumprir um fim, que seria o registro, e vai me dar uma nota devolutiva com N's exigências. Então eu preciso, muitas vezes a gente quer ajudar o cliente e a gente trabalha muito, a minha equipe trabalha muito nesse sentido. Eu sempre vou ajudar de todas as formas que forem possíveis dentro da legalidade, né? Até aqui eu posso ir, aqui é meu limite, porque lembramos que os tabeliães e registradores, eles estão submetidos ao princípio da legalidade. Se a lei diz que não, é não, não importa para quem. Por mais que eu queira, eu Tá. preciso muitas vezes exigir. Aí eu te pergunto, então se não falam muito sobre, é porque vocês, e aí eu quero introduzir também a lei de proteção de dados, vocês não podem falar muito, é por conta exatamente do que, juridicamente falando, vocês não podem passar ou falar ou trazer mais isso de proximidade, por exemplo, quando você falou assim, é um gargalo no contexto da finalização, que é o registro, né? Porque falando de segurança, vocês até mencionaram aqui, não adianta eu comprar meu imóvel e ter só a escritura, não. Você garante a finalização ali com o teu registro, que o imóvel de fato é seu. Mas essa outra parte, assim, vocês não podem falar porque há essa limitação, tipo assim, Aline, não posso falar abordar abertamente e explicar um pouco mais sobre cartório, tá falando muito sobre isso, em específico algumas coisas, por exemplo, a gente não vê. A gente não vê canais, a gente não vê os próprios cartórios em si. O seu é que é disruptivo, mas você chega em outros cartórios, você tem um sentimento ainda de ser aquela coisa de 1900 lá vai, não sei o quê, aquela coisa, até o cheiro do papel, muito antigo, né? A cadeira, enfim. Hoje, essa modernização, o que é que eu sinto falta é dessa proximidade, ou seja, o cartório leal, você chega lá, o ambiente é mais acomodativo, é mais ali, inclusive para se relacionar, você encontra pessoas lá, entende? E que é que isso pode vir de forma diferente? Inclusive, eu quero que ele também mencione sobre isso. Entendeu? Assim, o que é? É a lei de proteção agora de dados que restringiu mais? Ou é porque eu já não poderia falar por conta do aspecto legal, jurídico ali, da Pronto. parte. Na verdade, Aline, eu acredito que isso seja cultural, né? A gente tem esse objetivo de desmistificar, de fazer com que as pessoas entendam de que não é mais assim. Um cartório não tem mais aquele papel, ao menos
O cartório leal não. A gente veio realmente para isso, para que as pessoas entendam, e todo o espaço físico dele foi montado pensando nisso, de que nós estamos expostos, né? Nós estamos disponíveis, né? Podem chegar até nós, que não tem problema nenhum, né? É lógico que há alguns dados que a gente precisa preservar por conta da privacidade e da Uhum. LGPD mesmo, mas lembrando que ainda que a gente tenha algumas informações sigilosas, nós somos abastecedores de muitos bancos de dados, né, governamentais. A gente falou antes sobre o imposto de renda. Quando você faz uma transação imobiliária, quando você assina uma escritura, naquele mesmo mês é enviado um relatório para a Receita Federal, O né, COAF. para o COAF, Hum. vamos lá, para a Sensec, que é a Central Eletrônica Compartilhada. Então, assim, eu estou citando alguns exemplos. O registro de imóveis, a central de indisponibilidade, que vai fazer o controle da disponibilidade dos imóveis, né? Vamos falar do registro civil, IBGE, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, quem são as pessoas que morreram. Isso tem relatórios que são diários. Tudo se cruza. Tudo se Tudo, cruza. tudo se cruza. Então, assim, de que adianta, por exemplo, a pessoa chega, eu estou formalizando um negócio aqui, eu comprei pelo valor tal, mas eu vou declarar o valor tal. Entenda que o valor declarado precisa ser o valor que sai da conta Hum. de fulano e entra na conta de ciclano. Senão não vai bater, né? Então tem Não esse tem como cruza... fugir Não disso tem a mais. matemática, é cruzamento de dados. Sim. Então, assim, e cada vez a probabilidade é de aumentar ainda mais. Uhum. Então, nós obrigatoriamente precisamos abastecer esses dados, né? Entendi. Então, assim, mas eu acredito, voltando à tua pergunta, que seja uma questão cultural, né? Existem ainda assim muitos profissionais, como em todas as profissões, vão ter perfis diferentes, Uhum. né, de profissionais. E existem sim muitos profissionais que ainda estão amarrados no modelo antigo. Mas eu ainda creio que isso vai ser alterado aí nos próximos anos. Vou fazer aqui fazer aqui o outro lado. Eu queria que você se defendesse da questão que o Leopoldo colocou assim. Você acha que o problema é na operação de vocês, a nível de processo, ou que não depende só de vocês? Tem toda uma outra esfera, né? Eu digo até assim, o Fermojo come o lucro. A gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Uhum. Tem outras esferas, mas você acha que é porque falta conhecimento da outra parte, das outras partes, do próprio corretor, de dar uma orientação para o cliente, do próprio cliente também, de não saber, de ficar ali atolado naquele emaranhado de documentos que é solicitado, ou é de vocês mesmo? E aí eu queria que você falasse da sua parte, defendesse a sua parte e ela também justificasse a parte dela. Porque Uhum. às vezes eu sinto que ambas as partes, a parte do cartório é por falta, às vezes, talvez, de processos e da demora também do outro lado, né, dos Uhum. outros órgãos também, que vocês transitam nas outras esferas, você já mencionou aqui, e também falta qualificação, né, qualificação do corretor. Às vezes ele vai ler uma matrícula, não sabe nem o que é matrícula mãe ou o que é matrícula filha, a Uhum. separação de cada um, não entende, pega até a matrícula e não sabe ler, tá? Aí começa por ti defendendo a tua Eu vou lhe parte. dar, eu vou citar eu vou citar um exemplo certo aqui. Há mais ou menos uns 30 dias eu efetuei uma venda num apartamento na Beira-Mar e o cliente comprador, ele não mora em Fortaleza, ele mora em São Paulo. E aí, chegamos no cartório, né? Foi tudo ok. Na parte da assinatura que ia ser digital, né, com o notariado, ele não poderia fazer porque ele tinha um notariado aberto em outra cidade, certo? Que não era Fortaleza, né? Era uma cidade do interior. E, na realidade, não é que ele não podia fazer, ele podia assinar, mas ele já tinha um notariado aberto sem ele saber que tinha aberto. Uhum. Como ele é um empresário, tem muitos negócios, aí ele foi atrás e descobriu que um procurador dele abriu um notariado para um negócio no interior da cidade. Sendo que a pessoa do cartório, ela poderia ter dito qual era a cidade que ele tinha feito a abertura do notariado. Foi uma confusão,
Você tá entendendo? O advogado do cliente chegou, aí olhou pro representante que estava lá do cartório, aí disse: Você não está entendendo, juridicamente ele pode saber de todas as informações que envolvem ele. Sim. Era muito, é tipo igual numa construtora, ah, não aprovou. Por que que não aprovou? Qual é Não, a porque você tem devolutiva? uma pendência. Meu filho, eu quero saber qual é a pendência que eu tenho. Não, a gente não pode dizer. Por que que não pode dizer? Eu não posso dizer para um terceiro, mas se Uhum. a pendência é comigo, eu posso saber o que é. Até para que eu possa ir lá E resolver. e resolver. Você tá entendendo? Então eu acho que é mais pessoas, pessoal, do que a própria, vamos dizer assim, o próprio cartório. Você tá entendendo? São algumas pessoas que ainda não estão preparadas para a resolução. Uhum. Entendeu? Ainda estão muito naquela época antiga. Ai, tá faltando isso aqui. Tipo, vou dar um exemplo. Um ponto, uma vírgula tá errado. Volta 15 dias. Aí eu É a vou, realidade, você tá vou, entendendo? vou pegar um gancho que aí eu acho que atém a E tem um cartório aqui todos. que é campeão, eu não vou dizer não. Não, não, vamos. É, eu acho que aí também parte desse ponto, e eu até vou introduzir para você ainda falar também um pouquinho disso, né? Como porque eu digo assim, que o cartório é uma empresa, tá? Tem um Uhum. CNPJ, tem a responsabilidade, né? Uhum. Fiscal também, enfim. Isso aí é um ponto da qualificação no geral, mão de obra. É em todas as searas a dificuldade É da mão de verdade. obra, né? Sim. Hoje está um pouco mais escasso da mão de obra qualificada. A gente hoje tem um trabalho de quê? De treinar, de desenvolver pessoas. Esse é o nosso trabalho, tá? E aí, da sua parte, essa dor, você sente, agora defendendo a sua Sim. parte, né? Sim. O cartório está tendo esse trabalho hoje também de desenvolver, de capacitar as pessoas para atender melhor e ser mais resolutivas? É, Ou é burocrático, que nem eu falei assim, não, Alinha, porque realmente tem as outras searas ali, as outras esferas, governo, enfim, que aí envolve o nosso trabalho, ou seja, 50 nossos, 50 deles, e essa devolutiva da parte deles é morosa mesmo. sim. Na verdade, assim, é difícil defender algo, né, que não há defesa muitas vezes, né? Porque eu entendo, eu sei exatamente o que tu tá falando, Leopoldo, e concordo contigo. Há muitas, eu diria que no estado do Ceará, principalmente, eu já passei por outros estados e eu tenho uma vida toda na atividade, né? E fui tabeliã e registradora em outros estados, mas aqui a gente percebe muito a questão das notas devolutivas e exigências, muitas vezes, sem base legal, né? Por quê? Porque o entendimento de fulano. Nós precisamos ter uma fundamentação legal para devolver um instrumento. Eu não posso simplesmente porque eu pensei e achei e vou devolver, né? Então, nesse sentido, aconteceu uma nota devolutiva, digamos. Essa nota devolutiva, em primeiro lugar, ela tem que ser única. É uma nota devolutiva, contendo todas as exigências. Ela não pode ter uma segunda, uma terceira, Sim. a não ser que, vamos deixar claro, é uma nota devolutiva, digamos que dessa nota devolutiva venha um novo instrumento, seja ele uma reratificação ou um aditamento, esse novo instrumento pode ser qualificado e digamos que nele falte algum requisito, este novo instrumento gerar uma outra nota devolutiva? Pode. Agora, aquele primeiro que já foi qualificado, ele tem que estar totalmente qualificado. Já era para ter sido feito algum apontamento. Todos os apontamentos Sim, têm que ser feitos em uma única nota entendi. devolutiva. Não existem nota devolutiva de nota devolutiva. Agora eu percebi outra. Não. Você percebeu quando você qualifica. A qualificação registral, ela é feita uma Uma vez, vez. daquele primeiro instrumento. Aí eu fiz o segundo, esse segundo vai ser qualificado. Se dele tem uma nova exigência, ok. Do primeiro não existe mais. Ou seja, é o que eu quis dizer. Há situações que não há defesa, né? Sim, Seja por produtividade, seja porque o prazo está correndo e eu estou em cima da hora, eu preciso. Não importa. Para isso você tem prazo. Para isso você se organize e faça no prazo estabelecido em lei, né? Lembrando que o gerenciamento financeiro e administrativo de uma serventia é responsabilidade do oficial. É ele que vai treinar a sua equipe. Ele é o responsável por aquela equipe. A 8935 determina que todo gerenciamento é exclusivo
do oficial. Ou seja, você tem que treinar a tua equipe. A tua equipe tem que andar a ponto de fazer uma única qualificação, uma única nota devolutiva e apontar todas as exigências daquele instrumento. Não pode tirar uma segunda, né? E lembrando que as exigências precisam ter uma fundamentação legal. Sim. Elas têm que ter uma base. Voltando à fala anterior, somos submetidos ao princípio da legalidade. Se a lei manda, eu preciso cumprir. Sim. Né? Então, tem que estar em algum dispositivo legal aquela exigência. Né? Não é porque eu achei, porque aí eu entendo, tenho um parecer, o Leopoldo tem outro parecer, como oficial, digamos, a Aline como oficial tem outro, então como é que eu vou saber? Como é que o usuário vai saber, cada registrador, como é que pensa? Por isso temos uma padronização, né? Então, assim, em relação a defender, há determinadas situações que não há defesa, né? Então, infelizmente, sim, ainda temos, sim, é o dia a dia ainda hoje, mas a gente acredita, né? Eu sou daquela que... Você tem fé, eu viu? tenho fé. E não só a fé pública, eu tenho fé mesmo. A fé pública, eu tava pegada à fé pública. E falando de empresa, né? Falando de empresa, e aí eu queria que os dois mencionassem sobre esse assunto. Assim, eu sempre falo, né, que o corretor, a primeira, ele é a empresa, né? A figura dele, o CPF dele já é a empresa, depois é que ele formaliza o PJ. Nessa situação, o que é que você sente, assim, dessa relação hoje com o mercado imobiliário? Você sente que é a onda daqui para frente, o pessoal que já não fica mais nas imobiliárias, que se titulariza corretores autônomos, ou faz só aquele grupinho ali de forma estratégica para vender os imóveis, enfim. Falando agora, trazendo um pouco mais dessa abordagem. Aline, é muito difícil falar sobre isso, porque a imobiliária ela tem um papel fundamental, né? E quando eu falo imobiliária, são as grandes imobiliárias, né? Porque ela parte de um princípio da formação do profissional. Eu acho que todo corretor de imóveis, ele teria que ter passado por uma imobiliária de ponta, porque ele iria conseguir enxergar todos os desafios que hoje existe no mercado imobiliário. E hoje o segredo do mercado imobiliário é a informação. Como é que eu vou ter a informação mais rápida daquele lançamento, daquele imóvel, daquele negócio que está sendo realizado, daquele evento que vai ter, se eu não tiver quem me informe? Então, às vezes, você já começar como autônomo, né? Você tem esse sentido, mas eu entendi que você quis perguntar voltado para a documentação, é isso? Voltado na figura, assim, você hoje, como empresa, Certo. você tem todo o trâmite também de organização de processo, Tudo, toda a tudo. estrutura. Eu acho que isso independe se for de empresa ou de um profissional autônomo, ele tem que ter. Uhum. Ele tem que ter, porque isso é essencial para que o cliente sinta-se seguro em fazer um negócio com ele, né? Isso eu falo mesmo que seja irrelevante se você está comprando um imóvel de 100 mil ou de 10 milhões, Sim, entendeu? Você tem que partir do princípio que o negócio tem que ser juridicamente perfeito em ambas as em ambas partes, as partes. né? Até porque o cliente do econômico, né, do Minha Casa Minha Vida, ele está realizando um sonho que muitas vezes Ele é o ele, primeiro da família, às vezes, a comprar. poxa, a É, comprar aquele imóvel. é. A família toda viveu ou naquela casa patriarcal que o Sim. avô construiu, né, o bisavô, e foi passando de geração para geração, e aí tinha um terreninho atrás, o pessoal construiu atrás no terreno, Muito né? comum. Né? Muito comum, né? Principalmente nesses grandes bairros, Sim. né? É, ou então, que ele passou a vida toda de aluguel, né? E ele realizou o sonho dele. Eu vou contar um negócio bem rápido aqui. Eu tava descontraindo num barzinho muito conhecido aqui da cidade, né? Quando eu tenho o meu Vale Night, né? Que é o Vale Night dos amigos, né? Que a gente fica ali num barzinho, né? Descontraindo, conversando. Que às vezes só falar de negócio é ruim. Tem hora que você tem que falar é besteira mesmo, Sim. né? Pra descontrair e tudo. Aí quando eu vejo o garçom pegou em mim e disse: Leopoldo, eu sei que você só trabalha com imóvel de luxo. Mas, cara, eu queria tanto comprar meu apartamento. O garçom. Aí eu disse pra ele: pois você vai comprar. Aí ele: como? Eu vou vender o apartamento pra você. Maraponga,
comprou um apartamento. Você está entendendo? Passou toda a documentação dele. Foi um negócio burocrático, porque venda econômica é uma coisa mais burocrática do que uma venda tradicional, porque tem que fazer composição de renda, Sim, tem que juntar isso, tem que juntar aquilo, tem que estar 100% perfeito, porque você já assina com o banco, né? Porque é tipo crédito associativo, Sim. né? Você já assina com o banco. Então, todos os momentos da venda, independente se você está vendendo um imóvel menor ou maior, é muito importante para ambas as partes. E o corretor tem que ter consciência disso. Que pra gente, por mais que a gente venda muitos imóveis, isso pode ser só números, mas não é. Nós estamos mexendo com o sonho das pessoas. E eu posso dizer, é o principal sonho da vida de uma pessoa. Pode existir os financistas, pode existir as pessoas que falam de investimento. O maior sonho da vida de uma pessoa é comprar o seu imóvel próprio. Aí eu tenho colegas, é porque eu invisto nisso, invisto naquilo. Aí eu disse, mas tu já tem tua casa própria? Não, não tenho. Amigo, eu só converso com o investidor se ele já tiver o imóvel próprio. Aí eu vou, Você tá... aí eu, São, aí eu vou te confrontar um pouquinho. são desafios de cada cenário, você tá entendendo? Mas eu digo assim de uma forma brincando, porque às vezes não tem nada melhor do que você chegar em casa, sentar no seu sofá, ligar sua televisão e saber que aquele imóvel é seu. Não tem prazer melhor. Você pode ter o dinheiro que for no banco, rendendo 1%, 1,5%, mas se você não tiver aquele prazer de estar na sua casa, com aquele sonho de você olhar e dizer, olha o que eu realizei. Olha o que eu realizei. E sem contar na segurança, né? Que você tem um imóvel, uma casa, um documento no cartório. Você tá entendendo? Eu respeito a parte de quem aplica, mas eu acho que você ser investidor, você tem que ser mesmo. Sim. Mas você tem que ter sua casa. É porque assim, ó, é porque aí pra pegando onde ir, exatamente assim, ó, tu não vai construir um patrimônio se tu não tiver estrutura financeira, Organização. né? Aí voltando de novo para essa questão do processo, ou seja, se eu não tenho um processo estabelecido na minha pessoa física, Sim. de inclusive dialogar sobre dinheiro, né? Eu até mencionei, a gente estava num evento essa semana, Sim. né? Num evento essa semana e eu Antes de mencionei, ontem. antes de ontem, que é um evento só voltado para o mercado imobiliário aqui, e eu mencionei lá na palestra, falei exatamente sobre isso, que o nível de hoje de casais que se separa não é por traição, é falta de falar de dinheiro. Nossa. A relação que eles têm com o dinheiro. O maior número de divórcios no nosso país é porque os casais se separam porque não falam de dinheiro. Então, se eu não falar de dinheiro, ou seja, eu vou sempre puxar a minha sardinha, tá? Se eu não falar de dinheiro, eu não vou construir patrimônio. Não, com certeza. Eu não vou comprar um imóvel se eu não tiver organização financeira. Sim. Você entendeu? E Mas aí, só quando eu falei aquilo ali foi depois da organização financeira. não, eu entendi. Mas é porque também tem esse miticismo, assim, eu não tenho um imóvel próprio, que é melhor eu investir em fundo de investimento, é melhor eu alugar, né? Tem outras coisas que também Sim. envolvem, assim, eu vou sempre puxar para essa outra Sim. ponta, por quê? Porque é o que eu mais convivo, e é conflitante a gente ver pessoas não conseguirem realizar o sonho da casa própria, do imóvel deles, por falta de educação financeira, por Verdade. falta de gestão financeira e total Verdade. descontrole, Verdade. entende? E aí, falando de empresa, né? A gente estava falando de CNPJ. Você também tem esse desafio com relação a pessoas e processos? Bom, vamos lá. Iniciando pelo fato de que um cartório, ele não é uma pessoa jurídica, né? É um oficial, pessoa física, né? Que é o responsável após a aprovação em concurso público, ele recebe a delegação do Estado, nós estamos agindo em nome do poder público, Sim. né? Após a aprovação, você recebe a delegação e passa a ser responsável por aquela determinada serventia, né? Você é pessoa física. Mas eu sinto, independente de ter um CPF ou um CNPJ por trás de um cartório, não importa, né? Importa é que a gente tem uma equipe. E toda a gestão financeira, administrativa dessa equipe diz respeito ao tabelião. Ou seja, e lá na preparação para o concurso, a gente tem toda a preparação técnica, jurídica, de anos e anos de estudo, mas você não precisa, o concurso não exige uma formação administrativa, seja ela administrativa ou financeira,
não exige. E aí, quando você assume uma serventia, você se depara com essa realidade do dia a dia de ter que trabalhar com gestão de pessoas, com recursos humanos, com a parte financeira, administrativa, contabilidade, meu Deus, que não é o dia a dia quando você tá lá estudando a parte jurídica, que é imensa já, Imensa. né? Aí você pensa, meu Deus, e essa parte administrativa, como é que eu faço agora? E isso é uma realidade de muitos oficiais. Quando a gente se depara, meu Deus, tem situações, às vezes até coisas pequenas, de um dia a dia de uma empresa, digamos, que vai cair no colo de um tabelião, meu Deus, como é que eu resolvo isso aqui, né? E para nós é uma dificuldade muito grande, por quê? Porque além de treinar uma pessoa, a gente precisa treinar uma pessoa para um serviço muito específico. Não basta simplesmente eu procurar um bom vendedor, né? Ou procurar um bom comunicador. Eu preciso procurar uma pessoa que esteja disposta a aprender. E eu nem falo uma pessoa que tenha a formação ou que tenha uma experiência já em cartório, não é isso. Porque a grande maioria ou não diria a maioria, mas muitos dos meus colaboradores não tinham Tá. experiência nenhuma em cartório. E iniciamos do zero, porque é um serviço muito específico, Aline, entende? Eu não vou achar uma pessoa que tem experiência em Sim, cartório sim. em qualquer lugar, Sim, é verdade. né? Então, assim, e qual dos cartórios? Tenho experiência, mas em determinado, não tenho no outro, né? Então, assim, é uma realidade realmente do nosso dia a dia. André, eu acho que é uma pergunta, vou fazer aqui pertinente, que com certeza a audiência também deve se perguntar. Eu falei aqui sobre. O ideal não seria vocês fazer uma modelagem igual é numa empresa, um organograma ali, um fluxograma, que nem você falou, o departamento financeiro, o departamento jurídico também, né? Tem a parte legal ali, que é a responsabilidade que requer dos recursos humanos, departamento. Né? Assim, vocês fazem uma modelagem com relação também assim de uma estrutura de empresa ou não? Porque tem Fazemos. admissão, tem demissão, Sim. tem folha de pagamento. Por isso que eu falei assim, tem a estrutura da empresa, né? Fazemos sim, Aline. Na verdade, hoje o cartório ele é dividido já em setores, e determinados setores são exclusivamente administrativo e financeiro, né? Que vai trabalhar, por exemplo, eu tenho um recursos humanos, né? Eu tenho um setor administrativo e financeiro, um setor que vai trabalhar somente com aquilo ali, a parte do TI, né? A parte sim que vai trabalhar com comunicação e controle, por exemplo, controlar os nossos relatórios, controlar o nosso acervo, que é a parte pública de um cartório, que a maioria das pessoas não tem ideia de que um cartório, o que que é o público, mas assim, ganhou um cartório, comprou um cartório, Não. não. Na verdade, como eu falei agora há pouco, a gente faz um concurso público muito extenso. Eram seis fases de provas, agora são 7 fases de provas, né? Aumentou mais uma, né? Para facilitar a vida da Com pessoa. o exame nacional agora. Então, são 7 fases de prova hoje, né? E após aprovado, você tem mais a fase da escolha, que conforme a classificação você vai escolher a serventia. Aí se depara com essa parte administrativa. E você chega lá e você percebe que tem necessidades que você precisa controlar. Aí você recebe o quê? A parte pública. Mas o que que é o público? Passou no concurso, ok. Recebeu a delegação do Estado. E agora? O que que ela recebe? O que que o oficial recebe? O oficial recebe somente o acervo, que é o quê? Os papéis, as fichas, o banco de dados. Só. Tudo. Cada cadeira, cada grampo, cada clips que tem dentro de um cartório foi o oficial Que investiu. que investiu. Entendi. Cada pessoa, o salário da pessoa, tudo. Tudo é exclusividade do oficial. Então, assim, realmente a gente tem essa parte administrativa que se equipara a uma empresa mesmo, né? Sim. Então, assim, hoje precisa ter um recursos humanos, precisa ter a equipe do TI, precisa ter o controle, precisa ter a gestão. Nós temos um organograma separado por setores. Se não for assim, não roda. Tá. Vai chegar num ponto que vai dar problema. Uma outra pergunta que eu vou te fazer, né? Eu até citei aqui o Fermoju, né? Sim. Dessa questão dos repasses, também por obrigatoriedade, isso também é estabelecido em lei, ou seja, eu não posso repassar menos para esse órgão aqui específico ou não. Explica um pouquinho dessa questão também. Pronto. Os repasses, eles são estaduais, tá? Cada estado tem a sua legislação acerca do tema. No estado do Ceará, nós temos vários repasses. Então, quando a pessoa vai ao cartório e ela paga lá, vou citar como um exemplo, R$10. Eu paguei R$10 para o cartório. Desses R$10, um pedaço vai para o Fermoju, que é para o judiciário,
um pedaço vai para a Defensoria Pública, Pública. para custear, inclusive, o atendimento das pessoas que precisam de defesa, né? Uma parte vai para o Ministério Público, uma parte vai para o Fundo do Registro Civil. Ah, mas o que é isso? O Fundo do Registro Civil, vamos lembrar que a atribuição de registro civil, que é aquela que vai fazer o nascimento, o casamento e o óbito, a maioria dos atos que eles fazem são gratuitos. Que nós fazemos são gratuitos. E esse cartório precisa se manter, ele tem que pagar a internet, o aluguel, os funcionários, colaboradores, salário. Precisa se manter, uma empresa, Sim. né? Como vai se manter? Se os atos são gratuitos. Se eu chego lá para fazer o nascimento do meu filho e ainda saio com papel, moeda, tudo isso tem custo, né? Então, um pedaço daquele valor que eu paguei em qualquer serviço de qualquer outro cartório, um pedaço dele vai para esse fundo do registro civil, que é para custear aqueles atos gratuitos de todos os cartórios de registro civil do estado, porque precisam sobreviver, né? Então hoje, graças a Deus, no estado do Ceará, a gente já tem uma renda mínima, que é para custear, às vezes, cartórios de registro civil de um determinado porte, que precisa de um auxílio Então, para existem sobreviver. cartórios hoje que entram em prejuízo. Com certeza. Era eu Muitos. entrar nessa seara. Então, Muitos. assim, o A cartório grande também maioria. precisa A fazer grande fluxo de maioria. caixa. A grande maioria dos cartórios de registro civil vivem do fundo do registro civil, que é a parte da renda mínima. E ela varia de estado para estado também. Tá. Tá? Tem algum prazo também que vocês têm com relação à prestação de contas, que nem hoje, falando de financeira, a gente tem a prestação de contas que tem que ali, final do mês, tem que fazer o repasse para a Nós contabilidade temos os prazos. das obrigatoriedades, Sim, né? precisa repassar, os prazos são respeitados, devem ser respeitados, né? Então, ou seja, eu paguei os R$ 10 no exemplo hoje, o oficial tem que repassar no prazo de cada um dos repasses, seja para Fermoju, Defensoria, Ministério Público, selo do Registro Civil, cada um deles tem seu prazo e precisa obrigatoriamente ser repassado. Lembrando que nós somos fiscalizados pelo Poder Judiciário. Nós temos pelo menos uma correição anual, né? Ah, mas o que acontece? O nosso juiz corregedor permanente de cada comarca vai ao cartório e ele vai fazer análise do último ano de todas as atividades, inclusive dos repasses. Ou seja, não é simplesmente o oficial receber e deixar de repassar. Isso tudo é controlado, sob pena de responsabilidade desse oficial. Então, você diz como se fosse um processo de auditoria? Exatamente. Nós temos no mínimo uma por ano. Podem ocorrer outras, podem, extraordinárias. Determinada situação ocorreu num cartório tal, eu preciso lá dar uma olhada, o que está acontecendo lá? Né? Vamos averiguar? Aí vai e faz uma análise aprofundada numa outra correção. Mas todo cartório tem, no mínimo, uma correção anual. Entendi. E falando da outra parte, né? Falando do específico, a gente falou enquanto empresa, que o cartório ele também tem essas questões que ele tem que se adaptar de modelagem. E aí, voltando para você, você também tem a figura hoje do corretor, né? Você falou, você tinha mencionado, vou pegar um gancho lá que você tinha falado assim. Um bom corretor, ele era para ter passado já por uma estrutura de uma imobiliária para ele sentir como é o estabelecimento de processos, de regras e tudo. Hoje, atuando frente às grandes incorporadoras, né? A gente falou aqui, eu fiz parte de desse processo, né? Tinha incorporadora aqui que não atuava só com contrato, né? Aí tinha toda a outra parte para fazer. Hoje não, a gente já assina contrato com força de alienação fiduciária, foi a jogada que as grandes construtoras fizeram, né? E até, inclusive, da parte de financiar, né, por elas mesmas, também da parte financeira de financiar por elas mesmas e facilitando a vida hoje nossa, né? Porque nós também somos clientes, também na figura do CPF também somos clientes. Então, o que é que você sente nesse aspecto da evolução das construtoras? Você acha que deu mais velocidade a nível de empresa de se preparar para isso ou não? Algumas sim, algumas não. Algumas estão bem alinhadas ao tempo, outras realmente elas ainda precisam se ajustar muito. Quando você fala de ajustar, é ajustar processos? Processos, né? Hoje, a facilidade de informação de algumas construtoras nos processos funciona muito mais do que em outras, né? Eu acho que as construtoras que estão antenadas com a modernidade, elas estão andando mais rápido. Mas existem construtoras que são construtoras
que ainda não se adaptaram a esse novo modelo, né? Então eu acredito que algumas sim, outras não. Entendi. E da parte sua também, de receber isso, você, quando já recebe essa documentação, né? Você já recebe, você sente ainda dificuldade do pessoal ainda se perder nisso? E em qual aspecto o cartório poderia facilitar a vida, assim, por exemplo, ter um canal, ou não pode ter um canal que eu diga assim, dentro da própria página do cartório, ter um site com notas explicativas, com um blog, trazendo conteúdos que nem a gente está trazendo aqui, conteúdo que é enriquecedor para a audiência, falando, explorando mais esse aspecto, inclusive ensinando passo a passo. Uhum, ótimo. Na verdade, essa é uma grande questão que ainda não me foi esclarecida do porquê algumas empresas não adotam esse padrão. Porque é segurança tanto para vendedor quanto para comprador. Uhum. Segurança de que você vai se receber, né? E segurança de que você vai ter que pagar em algum momento. Deixou de pagar, consolida a propriedade. Então, assim, é muito mais rápido a execução, muito mais fácil, né? Já vai estar na matrícula do imóvel, já vai deixar de pertencer àquele proprietário, já vai pertencer, ainda que somente a posse. Estou falando de uma alienação fiduciária, né? A Uhum. Aline iniciou a pergunta, mas eu já estou pensando aqui lá na alienação. Digamos, por exemplo, por mais que o proprietário resolúvel ainda seja credora, está no meu nome. A pessoa vai retirar uma matrícula atualizada, já vai saber que aquele imóvel já não pertence mais a determinada empresa. Porque essa realmente é uma questão que eu não entendo como é que as outras empresas ainda não adotaram. Se ela traz tanta segurança, né, e agilidade numa execução, né? Eu acredito que muitas vezes por falta de conhecimento, tá? A gente tenta, através de rede social, esclarecer aqui, dar um toque ali. Muitas vezes eu recebo, comentei contigo, Aline, recebo corretores imobiliárias, já fiz encontros com imobiliárias tratando de determinado tema, esclarecendo alguns pontos, algumas possibilidades, né? E essa é uma. O Uhum. contrato, né, particular, ele vai valer entre as partes. Se ele não for transformado numa escritura pública e levado a registro, ele simplesmente vai valer só entre as partes. Por que não fazer uma escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, se você já vai garantir para comprador e vendedor, Verdade. né? É uma pergunta que eu não tenho a resposta para te dizer. Eu não sei por que algumas incorporadoras ainda têm esse entrave do porquê não adotar. Entendi. Acho que é falta de conhecimento, Falta de eu conhecimento. acredito. E você hoje acredita que. Qual é a tua perspectiva para os próximos 5 anos? Falando tanto dessa parte assim de entender que cada vez mais já avançou, né, a tecnologia, entender que os processos do cartório estão surtindo efeito, entraram um pouquinho no digital, mas o que é que você vivenciando no mercado? O que é que você espera para os próximos 5 anos? Olha, Aline, eu espero que a agilidade aumente cada vez mais. Eu acho que o cartório ele é de extrema importância, certo, no nosso negócio. É como a Andrea falou, a segurança é o núcleo, né? Então o cartório ele é de extrema importância. É, eu acredito que a agilidade ainda vai aumentar ainda mais, certo? Porque o cartório ele tem que acompanhar hoje a velocidade hoje que é as vendas. Hoje é inadmissível você fazer um financiamento bancário e você esperar o tempo que de registro do imóvel, Sim. certo? Para que o negócio seja concluído. Às vezes demora 6 meses. Eu tive casos de 6 meses um imóvel vendido para ser registrado para o banco pagar o cliente vendedor. Você Tá, está entendendo? tá. Então, eu acho que a tendência tem que melhorar. É claro que o aspecto do nosso país ele passa por diversos ainda entraves Políticos, políticos, econômicos, econômicos, sociais, né? Mas eu sou uma pessoa também, como a André, de de fé, fé. né? Então, eu acredito que sim vai melhorar e o Ceará, ele é um ponto fora da curva no mercado imobiliário, né? Fortaleza hoje
sem sombra de dúvidas, depois de São Paulo, a capital que mais cresce, né, no mercado imobiliário do Brasil, principalmente quando você fala do setor de alto padrão, de alto luxo, né? Nós vamos ter prédios aí fenomenais nos próximos 5 anos. Quem conheceu Fortaleza há 5 anos atrás, quando chegar daqui a 5 anos, talvez nem conheça, porque é um mercado totalmente dinâmico, rápido, ágil. Daniel Arruda vem trazendo prédios magníficos, né? Nível mundial, Dubai, Brickell em Miami, A nossa né? orla mudou completamente. Uhum. Totalmente. O governo Fantástico. realmente nesse aspecto acertou muito, fez uma obra Uhum. espetacular. Hoje a nossa beira-mar, sem sombra de dúvidas, é a mais bonita do Brasil, Uhum. né? Então eu espero e acredito que tudo vá se melhorar para que a gente tenha um processo cada vez mais rápido, mais ágil e o cartório, o corretor, o comprador, o vendedor esteja cada vez mais próximo, unido para que as coisas aconteçam de uma forma melhor e assim a venda ocorra de uma forma mais ágil. Tá. André, e aí ele falou aqui, a gente mencionou uma região, né, aqui da nossa cidade, que é, né, falando de Fortaleza. A André tá numa outra região que cresceu, assim, 10 vezes mais do que ela, né, Uhum. do que era Eusébio 10 anos atrás e o que é Eusébio hoje, né? Essas macro-regiões têm crescido absurdamente. O que é que você sente agora no aspecto de mercado imobiliário? O que é que qual é a visão do cartório, inclusive, para os próximos 5 anos? Se você já pensou, inclusive, nisso, eu estou te pegando de surpresa. Na verdade, assim como o Leopoldo, eu acredito muito nos próximos anos aí. E Eusébio realmente, ele tem tido um crescimento fantástico, né? É uma cidade incrível. Eu costumo dizer que a gente tem aquela sensação de interior, mas na verdade você está dentro da capital, você está próximo de tudo e você ainda assim tem a igrejinha, conhece algumas pessoas, né? Então a gente tem aquela sensação de pertencer a uma cidade interiorana, né? Além disso, Eusébio traz uma qualidade de vida, né? Hoje que é incrível, assim. Eu sou apaixonada, eu sou uma pessoa suspeita para falar, porque sou apaixonada por Eusébio, né? Então, assim, eu acredito muito nesses próximos 5 anos e eu sou aquela pessoa, assim, que eu planto a sementinha e vou regando todo santo dia. Independente de quanto tempo leve, um dia vai brotar e vai florescer, né? Então, assim, eu preciso seguir regando aquela sementinha e eu acredito muito no crescimento, eu acredito muito e quando eu falo nessa planta que a gente semeou e vai regando, eu falo na atividade notarial e registral, que embora eu seja eu vou regando e vou fazendo a minha parte para que a atividade como um todo melhore, Uhum. né? Ainda que seja uma única oficial, nesse sentido, eu tenho outros colegas que já estão nesse movimento. Então, assim, eu acredito muito no futuro da atividade, eu acredito na melhoria, eu acredito nessa proximidade, né? E eu acho que a tendência vai ser sim melhorar, porque nós precisamos acompanhar. E eu não falo só do direito, né? O direito precisa acompanhar, mas a atividade está acompanhando o crescimento. Exemplo disso são os atos eletrônicos, né? Sim. Exemplo disso são as centrais. Então, assim, nós estamos acompanhando a evolução tecnológica, técnica e jurídica, né, dos atos. Então, eu estou muito confiante e sigo Tá. regando a minha plantinha. Vou te fazer aqui uma última pergunta, né? Também, não sei se eu vou te pegar de surpresa. Há uma disputa, que nem no mercado imobiliário, né? Há uma disputa, sim, no mercado imobiliário, a gente não pode negar Uhum. isso, né? Diz assim, o fulano é melhor do que o cicrano. Não, o fulano, não, eu sou especialista nisso, não, eu sou especialista naquilo, não, mas eu que também nos cartórios também tem essa disputa, ao invés de ter, assim, lhe trato como concorrência, ao invés de unir forças e dizer assim, não, vamos se juntar aqui, nós três corretores, e vamos tornar especialista nessa região, nesse segmento, e vamos atuar nessa área, e estamos aqui. Uhum. Você sente isso também do teu lado, ou isso não existe? Na verdade, assim, como eu falei lá no início, os cartórios têm várias atribuições. E algumas atribuições, elas são da livre escolha do usuário, do cliente, né? Por exemplo, eu vou fazer a minha escritura no tabelião que eu quiser, da minha confiança. Porque eu confio no Leopoldo como Uhum. tabelião, eu vou fazer a minha escritura
com o Leopoldo. Por quê? Porque é a pessoa da minha confiança, porque eu sei do conhecimento, da história, né, da responsabilidade com que ele trata os negócios que ele formaliza. Então, vamos lá. O artigo 8º da Lei 8935, ele diz que o tabelião é da livre escolha dos usuários, ok? Entendi. O artigo 9º, que é o seguinte, da mesma Lei 8935, ele diz que é da livre escolha desde que o tabelião não invada a circunscrição de outro tabelião. O que que isso quer dizer? Né? Os tabeliões e notas, eles estão submetidos a um limite de território municipal, tá? Exceção disso são os atos eletrônicos, naquelas exceções que eu citei antes, que são as competências do domicílio do adquirente, do imóvel, que tem que verificar se aquele cartório de notas é competente. Fora isso, digamos, não estamos tratando de um ato eletrônico, estamos tratando de um ato físico, que eu quero ir lá no cartório assinar. Ok, escolha o tabelião da sua confiança onde ele estiver, em qualquer lugar do país. Desde que você vá até a sede do cartório para assinar a escritura. Mas o cartório veio até mim. Se o cartório saiu do município aonde o tabelião é competente para lavrar aquela escritura, esse tabelião num outro município ele é mero particular. Um mero particular pode fazer uma escritura? Um mero particular fazendo uma escritura, que ato ele está gerando? Um ato nulo. E um ato nulo nasce nulo e morre nulo, ele nunca se convalida. Então, essa que é a questão. Nós temos, sim, uma concorrência, eu diria, entre tabelionatos de notas, porém, é muito importante que os profissionais como um todo, seja ele um corretor de imóveis, seja ele um advogado, quando está, por exemplo, acompanhando uma família num inventário, num divórcio, qualquer profissional que seja, que ele tenha em mente essa necessidade de respeitar a competência, porque fora daquele município, aquele tabelião é simplesmente uma pessoa particular. Não tem fé pública num outro município. Então, a resposta para a tua pergunta é sim. Nós temos essa questão de concorrência realizada na questão do tabelionato de notas, que é da livre escolha, porém, nós temos que ter em mente essa questão. Que eu trago esse tema, é um tema polêmico, né? Mas é um tema que precisa ser falado Sim. e debatido e esclarecido para as pessoas. Por quê? Por conta daquelas pessoas que levam o negócio para a mão de um profissional sem ter esse conhecimento e muitas vezes estão assinando ali um livro de um cartório que não tem a competência naquele lugar, sem ter o conhecimento do que está fazendo. Está na boa fé, eu estou aqui assinando, e não tem ideia do que está fazendo. Então, é simplesmente para esclarecer e para trazer esse ponto, para que todos os negócios possam ser realizados da melhor forma possível e com segurança. Deixa eu te perguntar, então, e da sua parte, né? Assim, você vê isso ou você acha que é muito particular dizer assim, Aline, não, eu não tenho concorrente, tá? Eu domino meu mercado, eu sou especialista nisso, ou você vê isso de uma outra forma, porque assim como no meu mercado também, tem muito consultor financeiro e às vezes tem muita gente que não acredita no poder da consultoria, não acredita na transformação que a consultoria gera dentro de uma empresa, por exemplo, ou até mesmo na vida da pessoa física, tá? Porque tem o consultor também para pessoa, voltado para a pessoa física. Você sente isso também no teu segmento, assim, por conta de uns eu sinto que eu tenho concorrente, ou sinto que eu não tenho concorrente, ou não sou especialista, e isso não atinge ou não me influencia, de certa forma. Bom, a concorrência, ela sempre vai existir em qualquer segmento. Isso aí a gente não pode fugir. O que a gente tem que partir de um princípio é que por que que existe a concorrência? A concorrência existe para que você tente fazer e busque sempre fazer o melhor para que você se sobressaia, né? Então eu não costumo olhar para os meus concorrentes, até porque hoje o mercado imobiliário ele é muito relacionado a parcerias, né? Então hoje eu prefiro muito mais ter parceiros do que ter concorrentes, né? Mas existe, claro, existe aquele corretor que é um pouco mais enciumado com o outro, porque acha que aquele ali ocupa um espaço maior do que o dele, mas todo espaço é ocupado por construção. Não existe uma pessoa que chegou ao sucesso, aquele local que ele esteja, do Do nada. nada. Ele trilhou um caminho. Se a pessoa quer e busca o que aquele outro corretor já desenvolveu,
faça o mesmo, né? Trilhe o seu próprio caminho. Hoje as pessoas elas querem ser as pessoas sem passar pelos processos. Sendo que os processos são muito importantes, né? Por exemplo, eu mesmo, há 17 anos que eu vivo me modificando a cada ano. Porque se eu ficar na inércia, o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Eu vou ficar parado e consequentemente para trás, porque as pessoas vão passar, Sim. né? Então, a gente busca sempre estar antenado, buscando, se preparando, buscando muito mais do que a venda. A gente não constrói vendas, a gente constrói Relacionamento. relacionamentos, né? Hoje o meu cliente, ele não é só um cliente, ele é um amigo, entendeu? E hoje eu tenho, graças a Deus, amigos em todos os segmentos. Mas por quê? Porque a gente busca sempre trazer a transparência, a ética, a verdade. Se dá, dá. Se não dá, não dá. Eu olho para o meu cliente e digo, tu não tem condição para isso. É duro, né, se ouvir? Sim. Ainda mais uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto, Nossa. né? Mas você tem que ser verdadeiro. Dessa forma não dá certo. As pessoas precisam ouvir nãos. Sim. Falando disso, de ouvir nãos, eu até, antes mesmo de estar aqui, né, falando com a André, fazendo o convite a vocês, a gente falou sobre isso. Vocês sentem que pós-pandemia as pessoas ficaram mais individualizadas, inclusive a nível de relacionamento, né? A gente, enquanto ser humano, a gente sempre vai precisar do outro, né? Pessoas se relacionam com pessoas. Inclusive, a gente também fala isso nos negócios, né? Não é só PJ com PJ, não. É o CPF por detrás do CNPJ, né? Você sente isso, que houve mais uma individualidade depois da pandemia? As pessoas ficaram mais receosas e se distanciaram mais? Ou você sente que as pessoas se aproximaram mais e estão numa ajuda mais mútua? Pode começar. Eu acredito na primeira possibilidade. Eu acho que as pessoas se distanciaram mais. Eu acho que aprendemos, como sociedade, a viver um pouquinho mais recluso. E isso tem dificultado algumas situações, algumas profissões, né? Eu acredito que isso, com o passar do tempo, as pessoas vão entender que aquele período passou. Mas eu acho que isso vai ser construído aí ao longo dos próximos anos. Eu ainda percebo essa individualidade, eu percebo. Principalmente porque eu cheguei aqui na pandemia, né? Então eu assumi o cartório em março de 2020. Então, quando eu assumi, Logo ali no pico, né? fechou, na verdade, o cartório funcionou mesmo por 3 dias, né? E aí claro que fechado, a gente nunca fechou, porque nós somos um serviço essencial e, inclusive, eu tenho atribuição de registro civil das pessoas naturais e não havia sepultamento sem o registro de óbito. Então, os óbitos do Covid precisavam passar por nós, né? Então, durante todo aquele período crítico, nós estávamos trabalhando e na linha de frente, né? Então, assim, mas eu senti muito essa dificuldade, inclusive para conhecer as pessoas, para ter contato com as pessoas, para contratar, para achar profissionais. Imagina, eu vim de um outro lugar, eu não conhecia ninguém, né? Eu chego aqui, fecha. Fecha e não é fecha, é lockdown. Sim. É não conseguir conversar com ninguém, conhecer ninguém, trocar uma ideia, olha, me dá um norte aqui, quem é que poderia me ajudar? Não, ninguém. Então, assim, nós tivemos esse momento crítico. A única parte boa que veio para nós na pandemia foi que a gente conseguiu organizar um cartório, uma serventia que completou 90 anos em dezembro. Eu recebi um acervo de 90 anos, né? Então, a pandemia me possibilitou colocar em ordem essa documentação toda, escanear, guardar, poder conservar em nuvem, conservar em banco de dados fora, né? Enfim, poder colocar aquilo tudo e poder garantir para a sociedade eusebiense que os documentos deles estão bem guardados, né? Isso possibilitou, mas ao mesmo tempo que a gente conseguiu colocar isso para rodar, a gente também sentiu a reclusão, né? As pessoas se retraindo e eu acredito que ainda vai um tempo para a gente conseguir cair na real de entender que, ok, tá tudo bem, o mundo pode voltar ao normal. Ao menos, a sensação que eu tenho é essa. É isso aí. Ela falou a realidade, né? Hoje eu acho que independente do setor, tudo que a Andrea falou,
é exatamente isso que está acontecendo. E as pessoas, elas também aprenderam a viver não só de uma forma mais individual, mas também com pouco. Você está entendendo? Sim. Assim, porque você, naquela época, você vivia ou no seu mini apartamento que você tinha, ou na sua mega casa que você tinha, mas era tudo próximo, você está entendendo? Porque você não podia sair de casa. É. Você não podia resolver coisas, né? E foi aí que o mercado imobiliário também deu um boom muito grande, porque aí abriu as portas dos imóveis segunda moradia, que são os imóveis de Uhum. praia. Todo mundo queria uma casa de praia, queria um apartamento de praia. Aí as áreas dos condomínios de praia tudo fecharam, você tá entendendo? Aí depois abriram de novo. Então, É eu verdade. acho que são ciclos, Uhum. né? E eu espero que a gente nunca mais passe por isso, né? Por essa tragédia que aconteceu com a humanidade, né? No todo, É. né? Mas você acredita, assim, que não só aflorou com a pandemia, não só aflorou com a pandemia a individualidade de quem já fazia, de quem já praticava, e aí ficou mais escancarado Sim, com a pandemia, também. ou porque às vezes talvez a gente já vivia numa sociedade na qual tinha essa questão da proximidade do relacionamento, mas não era Uhum. escancarado o interesse. Né? Eu acho que talvez isso tenha se aflorado um pouco mais pós-pandemia e É, dizer assim, não, nossa relação é só comercial, ou nossa relação é só, assim, é só negócios, não passa disso, e o meu interesse é nisso aqui, eu só te ajudo nisso aqui, você me ajuda nisso aqui, tá tudo certo. Não tem esse Uhum. negócio assim, não, se por detrás do bastidor, ou numa necessidade, não, aí nem esqueço, não sei quem você é. concordo. Concordo plenamente. Eu acho que aflorou o que as pessoas já tinham Já eram, internamente, né? Nesse ponto, sim. entendi. E o que é que hoje, eu queria que você falasse do, da sua prática do mercado e você também da sua prática do mercado, que vocês ainda sentem que podem melhorar, ou até mesmo falar para essa nossa audiência aqui, dizer assim, ah, eu acho que a gente ainda pode melhorar e a gente já está melhorando nisso, dando aqui nesse aspecto, assim, para a nossa audiência. Eu acredito que o mercado imobiliário ele passa por uma transformação a cada dia, né? Então eu acho que a gente sempre tem que buscar melhorias, independentes das áreas que atuamos, independente do público que a gente atua. Mas eu acredito que o mercado imobiliário ele vai passar por uma mudança muito grande nos próximos anos, principalmente na área de vendas, né? A figura do corretor de imóveis, ela vai aos poucos mudando. Então, hoje, para que você consiga continuar no mercado e seja um mercado mais longevo, né? Mais duradouro, eu acho que você tem que ser mais um consultor do que um próprio corretor, né? Porque hoje a consultoria ela parte de todos os aspectos, né? Então você consegue é, sair da bolha Uhum. do corretor de imóveis e conseguir abrangir mais informações. E isso faz com que o cliente se sinta mais confiante, né? Você consegue passear por vários setores onde trazem para o cliente a resposta que ele quer. Entendeu? Então eu acredito que o mercado imobiliário ele vai passar por essa transformação positiva e as pessoas que também não, os corretores que não se prepararem para essas transformações vão ficar para trás da mesma forma que aqueles corretores mais antigos que tinham muito sucesso, que não conseguem mais vender hoje porque não estão hoje alinhados com O o digital, por exemplo. digital, por exemplo. Entendeu? São mudanças que estão ocorrendo e as pessoas não estão percebendo. E quem está percebendo está andando junto. Então, dá uma dica para quem está começando no teu mercado. Qual seria, o ideal? Começar por onde? Faça o quê? Olha, eu acredito que a venda no mercado imobiliário, ela já passou pelo PAP, que é o porta a porta, Porta. né? Ela transita muito bem no relacionamento, mas se você não tiver alcance, você está limitado. Tá falando do network? O network digitalizado, impulsionado para a maior quantidade de pessoas. Eu não consigo mais atingir
uma quantidade X de pessoas se não for através das redes sociais. Sim. Então eu acho que quem não está nas redes sociais ainda, ou quem está ainda de forma muito anônima, essas pessoas, e eu não só falo do mercado imobiliário, eu falo de De todos qualquer os profissão, segmentos. de todos, né? Quem diria que um advogado estaria fazendo, estaria no lado digital? Quem diria que um Um médico médico. iria se expor Uhum. para estar no lado digital? Todo mundo ou tá, ou então vai ficar para trás. Uhum. E eu digo isso. Então, a dica que eu dou para você do mercado imobiliário, que está entrando, que quer galgar um espaço de reconhecimento, se prepare, se dedique, estude, mas apareça. Se você não aparecer, você vai perder uma grande oportunidade de crescer de uma velocidade mais rápida. Você não precisa passar pelos 17 anos que eu passei. Mas você em 2, 3 anos ou em até um ano, você consegue ter um crescimento de uma forma tão rápida, de uma forma inteligente. Mas dessa forma, você tem que ter conhecimento, habilidade e atitude. Que é o verdadeiro chá da administração, né? Verdade. Chavenaco, né? É. Então, você tem que aprender, você tem que trabalhar, mas você tem que aparecer. Se você não aparecer, aí você está, infelizmente, fora do mercado. E para ti, para o teu mercado, que é um pouco mais desafiador, que também é fomentado pelo mercado imobiliário, né? Ou seja, é Sim. completamente também, eu digo assim, que uma parte, principalmente o seu, que lá é registro, né? Uhum. Tabelionato e registro. Tabelionato e registro. Você sente o que é que você daria para a audiência, né? Diria para a audiência de dica, assim, que você sente no seu mercado que você pode melhorar e no intuito, assim, da população. O que é que você, quando eu digo Andréia, né? O que é que a Uhum. Andréia, ali de frente com o Leal, pode levar para agregar, inclusive, para a população ali de Eusébio? Assim, o que é que o cartório pode levar mais? O que é que a gente pode esperar, inclusive, disso? Sim. Na verdade, eu acho assim que seria mais uma questão de conscientização, né? Seja dos clientes, seja dos colegas oficiais, de que nós somos auxiliares do Poder Judiciário. Nós, neste papel que a gente exerce, nós somos um elo de ligação entre o cidadão e o negócio, entre o cidadão e a dignidade ou a cidadania, num registro, por exemplo, de um nascimento, né? Vai iniciar tudo por ali, entre o cidadão e a aquisição da sua casa própria, né? Então, nós somos auxiliares. Nós vamos auxiliar no desafogamento do Poder Judiciário, vamos evitar litígios futuros. Então, é uma questão de conscientização, seja de outros oficiais e seja do cliente, de que muitas vezes se faz necessário pedir, solicitar determinado documento para que eu garanta que ninguém vai vender a casa da Aline que não seja a Aline, né? Para que eu possa dizer que quem esteve ali mesmo para assinar aquele documento foi a Aline. Para isso eu precisei exigir o documento da Aline, para isso eu precisei verificar a identidade da Aline, capacidade da Aline, ela está apta, ela está consciente, ela está mentalmente bem, né? E era a Aline mesmo, para que eu tenha certeza de poder dizer que ninguém assinou o teu documento no teu lugar. Porque simplesmente faria uma transmissão sem a tua presença, né? Então, assim, uma conscientização para dizer que nem tudo é burocracia. Às vezes é simplesmente para resguardar o teu direito, a tua propriedade, Segurança né? jurídica. Exatamente, segurança jurídica para que você possa dormir tranquilo de saber que ninguém vai vender o teu imóvel que não seja você, né? Então, assim, só para poder trazer para as pessoas essa mentalidade, né? Essa questão de que, ai, nem tudo que gira em torno de um cartório diz respeito a simplesmente exigir, diz respeito a simplesmente, ai, precisa pagar. Não. Até porque, muitas vezes, se você precisa simplesmente de uma assessoria, de uma consultoria, as portas estão abertas para te atender e para poder te orientar da melhor forma para você realizar o teu negócio sem você pagar R$ 1. Eu quero que você chegue lá, você seja bem atendido e você saia de lá sem dúvida de que o teu negócio está garantido.
né? Então, assim, Entendi. seria só para desmistificar também, porque as pessoas deem um voto de confiança, e aí eu também vou falar para os oficiais, para os colegas oficiais, que tenham em mente que nós somos auxiliares, né? E que nós estamos exercendo um papel que é do poder público, não é nosso. Nós estamos oficiais. Neste momento, nós estamos oficiais. Num futuro e num passado, Uhum. nós não fomos. E nós vamos embora um dia e esse cartório vai permanecer. Então, neste momento, nós somos responsáveis, mas um dia nós não seremos mais. E aqueles documentos têm que estar resguardados, aqueles negócios têm que ser bem feitos. Então, neste momento, enquanto eu estiver ali, eu vou agir da melhor forma possível, dentro da legalidade, para garantir que as pessoas durmam tranquilas. E esse seria realmente um apelo para que os oficiais como um todo se conscientizem desse nosso papel social, dessa nossa função como um elo de ligação, né? E que entendam que do outro lado tem uma pessoa, né? E que a gente precisa lidar com responsabilidade. Faça de conta que é você do outro lado. Eu sempre costumo dizer isso para a equipe. Faça de conta que é você realizando o negócio, como você gostaria que fosse. Inverta os papéis. É assim que aquele usuário espera. E é assim que nós vamos tratá-lo. É isso. Gente, eu acredito que a nossa mensagem foi passada, né? Aqui trazendo os dois lados, né? Não só o lado da venda, o lado comercial, não só falar do mercado imobiliário em si, mas da conscientização da responsabilidade legal, fiscal de cada parte, né? Da parte do cartório, falei também um pouquinho da parte financeira, mas eu acredito que sim, a gente, partindo de, vamos dizer assim, o cartório, o mercado, né, independente de ser o imobiliário, foi o que a gente mais pontuou aqui, mas é a gente entender da importância que está dando juridicamente para nós, né? Seja na nossa pessoa física, seja na nossa pessoa jurídica, né? Então, assim, não é só o papel, é toda a estrutura legal, inclusive falando de perpetuidade, né? A gente fala de perpetuidade, então, Sim, assim, não é só para você, né? É para o seu negócio, para a sua estrutura e para os seus filhos, né? Falando de família. Então, assim, tem que estar ali, tem que estar na segurança, no legal, para te assegurar e assegurar, inclusive, o teu patrimônio. É exatamente. isso? Legal. Então, gente, eu quero agradecer exclusivamente da oportunidade de vocês terem, de fato, dispondo do tempo de vocês para falar aqui um pouquinho de cada um da seara, da área de vocês, tá? E eu acredito sim que a gente, inclusive, tem que ter mais movimentos, né? Eu sou suspeita de falar da parte processual da coisa, mas a gente tem que ter mais movimentos para conscientizar a população, aproveitar, eu digo que a rede social é um telão Sim, que é um Uhum. holofote que a gente pode, né, inclusive impactar vidas, verdade. trazendo comunicação, informação reais, né, Sim, legais, sim. e de qualidade, né, trazendo de fato conteúdo de qualidade. É isso que é a minha proposta aqui hoje. Falar um pouco da seara processual, de tirar ali do cartório e também da parte que eu sou suspeita também de falar, que é do mercado imobiliário, Uhum. mas de um outro lado, entendendo as dores que vocês passam e o quanto que vocês ajudam as pessoas, né? Ajudam famílias, né? Fomentam toda essa estrutura, tá bom? Muito obrigada mesmo por ter cedido o tempo de estarem aqui compartilhando com as outras pessoas. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada.